Modisters, tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês como eu realizei um dos meus sonhos de princesa e comprei rendas vintage de verdade. Então vem comigo pra eu mostrar pra vocês essas belezinhas que chegaram aqui em casa na semana passada. Eu sei que pode até parecer o contrário, mas não, eu não esqueci e eu não abandonei o projeto Recriando Marias. Só que com toda aquela correria que acabou sendo o figurino do filme Boca do Inferno, você pode conhecer mais sobre ele aqui em cima, eu acabei tendo que priorizar algumas coisas do canal sobre outras. Então, não, o projeto não acabou, ele não foi abandonado e muitos de vocês têm me perguntado sobre isso. E a expectativa que eu tenho é que nos próximos meses eu já consiga retomar o meu calendário de atividades normais. Então vocês vão ver atualizações regulares e bastante coisa nova do projeto aparecendo por aqui. Recriando Marias é um projeto pessoal em que estou recriando um traje completo de uma imigrante italiana dos anos 1890. Clique aqui em cima no card e conheça todos os detalhes do projeto. Mesmo sem estar exatamente costurando coisas do projeto, isso não significa que eu esteja aqui de boa sem fazer nada. Aliás, ser professora e dar aula online no meio de uma pandemia é exatamente o contrário de estar de boa sentada no sofá sem fazer nada. Eu tenho aproveitado esse tempo mais ou menos livre para colocar os meus planejamentos, na verdade todas as ideias que eu tenho para o canal, colocar isso por escrito e fazer um planejamento mais detalhado. Uma coisa que me permita sair do simples campo das ideias para a prática de uma maneira mais assertiva e mais organizada. Eu sou uma grande fã de murais e aqui em casa eu tenho esse mural, que é um mural do canal, então vocês podem ver que ele tá bem cheio. E ainda tem algumas ideias que eu tive nos últimos 2 dias que eu ainda não tive tempo de colocar aqui porque eu tô no rolo das provas finais. Então, essa parte aqui eu não vou mostrar pra vocês porque ela é segredinho, tem umas coisas aqui novas que vão entrar e que eu quero fazer surpresa pra vocês, mas ali do outro lado a gente tem o planejamento do Recriando Marias. Apesar de ele ser um quadro magnético, eu gosto de trabalhar com os post-its porque eu acho mais fácil. Eu planejo aqui o que está em produção, eu desloco para o outro lado o que vai entrar semana por semana e quando eu tenho uma ideia muito louca, eu colo aqui no toró de ideias e eu avalio depois se dá pé ou não. Spoiler, a maioria das coisas que eu coloco aqui não tem viabilidade nenhuma, eu quero dar um passo maior do que a perna, mas enfim. Aqui é tudo que está em processo de produção, o que está em pesquisa, o que está em edição, o que está em gravação e o que eu já sei que vai rolar. Então, esses cor-de-rosa que vocês estão vendo aqui, todos eles são do Recriando Marias. Então, até agora tem um total de 15 vídeos planejados e eu já sei daqui o que vai ser só vídeo teórico, mostrando como eu fiz e o que eu fiz e mostrando minhas referências e o que vai virar tutorial para vocês mesmo, passo a passo, bonitinho, daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam. Então, bom, isso é só para vocês verem que não, o projeto não tá parado. Isso aqui é só para vocês verem que não, o projeto não tá parado. E tem bastante coisa acontecendo e 2021 vai ser um ano bem maneiro, mas agora vocês já sabem disso, porque eu tô gravando esse vídeo antes de fazer a live de anúncio dos projetos de 2021 com vocês, mas vocês vão assistir depois, então vocês já sabem que tá vindo muita coisa bacana pra gente por aí. Mas vamos voltar lá pro sofá que é mais confortável. Uma coisa que eu queria muito, mas muito mesmo para o projeto, era usar rendas vintage originais em algum detalhezinho, alguma peça, por menor que fosse. Mas eu não sabia nem por onde começar a procurar, porque não existe gente anunciando isso na internet igual existe na gringa. Então quem acabou vindo para me salvar foi a Jane Pimentel, da La Botica de Jane. Recentemente, a Jane fez uma atualização no acervo dela e colocou algumas peças muito bonitas para vender. E como perguntar não ofende, eu fui lá assuntar e ver se ela não tinha mesmo assim um tiquinho de renda vintage que ela quisesse me ceder, né? Pequenininha, assim, né? Só para botar no projeto. E olha só, ela não tinha um pedacinho de renda. Ela tem uma coleção incrível de rendas vintage e algumas delas eram exatamente o que eu tinha em mente para o Recriando Marias. Bom,
Eu sei que vocês estão aqui mesmo, é pra ver o que tem dentro desse pacote. E eu abri ele, mas eu não tirei as peças do pacote porque eu queria abrir com vocês, porque não seria justo eu fazer unboxing sem vocês. Afinal, vocês escolheram isso no Instagram. Então, eu vou só deixar esse envelope de lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que papel de seda, que bonitinho. Só pra preservar a minha privacidade e a privacidade da Jane. E, bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Eu vou começar mostrando as peças que não são as rendas que eu encomendei, tá? Que são as peças que a Jane me mandou de presente. Então, tem os guardanapos de renda, que eu já tinha mostrado pra vocês. Deixa eu ajeitar eles aqui e arrumar o foco. Esses guardanapos são guardanapos de renda de bilro, eles foram feitos à mão. Isso aqui eu sei dizer que foi feito à mão, o resto eu já não sei. E, bom, se não fosse coronavírus, provavelmente eu iria no mercado público de Florianópolis para conversar com as rendeiras que trabalham por lá e ver se eu conseguiria ter uma ideia do tipo de fio, qual é o ponto que está sendo usado, mas o coronavírus não vai deixar. Muito fofos também são esses apliques de flores, que são feitos com... São 2 apliques, né? Eles são feitos com pontos de broderie anglaise e eles são... Deixa eu ver se eu vou conseguir focar isso. Não sei se vai estar focando. Tá focando. Vocês podem ver que eles são bordados à mão. E isso é absolutamente maravilhoso. Muito provavelmente eu vou acabar usando essas flores como aplicação em alguma peça. Os 2 camafeus que vieram são peças plásticas. E esse aqui em particular, eu estou totalmente apaixonada por ele, como vocês bem podem imaginar. Ele é acrílico. Deixa eu mostrar a parte de trás dele. A única parte metálica, de fato, é o fecho. Ele tem uma pequena rachadura, nada que comprometa a beleza da peça. E, pelo estilo da pintura, eu diria que a imagem que usaram aqui é, talvez, 1830, começo de 1840. Lembra bastante o estilo de pintura do Winterhalter, que eu já falei pra vocês que é um dos meus pintores favoritos, do 19. E ele é muito fofinho. Esse aqui é um outro camafeu, que o material dele é plástico, né? Ele é um tipo de acrílico. E ele é bem aquele modelo de camafeu que a gente reconhece como um camafeu clássico. Esse busto, assim, de lado, branco com um fundo de outra cor, que é uma coisa muito inspirada... Oi, Grisbela! Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Grisbela, caso você não tenha notado, eu estou tentando gravar um vídeo. Tá, agora que a Grisbela saiu, né, eu consigo voltar a mostrar o camafeu pra vocês. Esse tipo de desenho é aquele desenho de inspiração romana, e apesar de ele ser bastante comum, eu não tenho nenhum camafeu exatamente com esse desenho. Quase todos os camafeus que eu tenho são modernos, então o desenho dele já é meio que padronizado. E esse aqui parece mais romano, ele parece mais tradicional. Então, eu acredito que estes camafeus possam ser dos anos 70, porque nos anos 1970 rolou todo um revivalismo eduardiano, final da era vitoriana, que a gente vê bastante presente em alguns estilos de roupa. E por falar em revivalismo da década de 70, eu acho que esta peça que eu vou mostrar para vocês agora, que é esse colar, essa gola de renda, na verdade, eu também acredito que ela seja dos anos 70. O fio é sintético, deixa eu aproximar aqui para mostrar. O desenho dela é bem moderno, ela tem strass colado, tem essa fitinha de cetim aqui, né, que é claramente sintética. Por esse formato e por essas características de material, eu acredito que possa ser uma gola projetada para um vestido estilo Gunne-Sachs. Eu acho que tem uma pequena chance de que talvez essa gola tenha chegado a ser usada e que ela foi retirada, ela foi vampirizada do vestido. Por que eu tô pensando nisso? Porque ela tem aqui, deixa eu arrumar o foco, ela tem aqui uma barrinha de organza.
que parece ter sido cortada em algum momento. Ela estava presa em algum lugar e ela foi cortada. Tem marca de tesoura, tem o zigue-zague aqui. E eu acredito que fosse realmente do colarinho do vestido. A Ju Lopes, inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, ela fez um vestido estilo Gunne Sachs, justamente com esse tipo de material no peito. Então, na hora que eu vi essa gola, eu lembrei imediatamente do vestido dela. Eu vou deixar o link do canal da Ju aqui em cima no card e vou deixar na descrição o link para o Instagram dela para vocês verem as peças maravilhosas que a Ju faz nesse estilo. Eu amei demais essa gola. E eu nunca fui muito fã de Gunne Sachs, acho bonito para os outros, mas posso dizer que talvez, muito possivelmente, eu esteja bastante tentada a fazer um vestido nesse estilo só para poder usar essa gola bonita, porque, gente, ela é muito gracinha. Vamos aos detalhes suculentos. Como eu já disse para vocês, eu não entendo praticamente, eu entendo menos 0,1% de renda. Então, pelo pouco que eu sei, que é menos do que o básico, eu acredito que isso aqui possa ser ponto torchon, que é um ponto usado em renda de bilro e que, se eu não me engano, é um dos primeiros pontos que se aprende na renda de bilro. E uma coisa que eu achei interessante é que... Opa, deixa eu arrumar aqui. É que, se vocês olharem bem, esse motivo central, que é o losango, ele não é perfeitamente simétrico. Então, isso aqui não me parece uma renda que possa ter sido feita à máquina. Se por um acaso você aí que está me assistindo manja de renda e quiser compartilhar um pouco das suas impressões, eu agradeceria bastante, porque eu tô tateando no escuro aqui. Ela tá muito bem preservada, a fibra dela tá bem íntegra, ela não tem desfiados. Pelo que eu observei até agora, ela não tem pontos desfeitos. E eu ainda não sei em qual peça eu vou usar, mas entre as 3 rendas, essa aqui é a candidata mais forte a ser usada em alguma coisa, porque é a que me parece estar um pouco mais íntegra. Agora deixa eu mostrar as outras duas para vocês. As outras duas vieram assim ainda no papel de seda. Aqui eu acredito que seja uma marcação de preço. E eu acredito que essa aqui tenha sido a embalagem de venda original delas mesmas. Ela é dobrada de um jeito muito curioso, porque a maior parte dela fica protegida, mas a gente consegue ver bem o desenho. Eu não vou abrir essa embalagem agora, mas eu vou mostrar um pouco dos detalhes dela para vocês. Deixa eu tirar a medida dela. Ela tem, deixa eu ver o ponto mais alto aqui, ela tem 1,5 cm, é uma renda bem delicadinha, com um fio bastante fino, bem mais fino do que a outra que eu mostrei para vocês, e ela é bastante delicada também. Agora vamos de detalhes. Assim como a outra renda, ela é uma renda de barrado, ela é tipo uma renda de biquinho, sabe? Pra colocar assim na bordinha. Ela ficaria muito bonita pra fazer acabamento de lingerie eduardiana, definitivamente. Pode ser que seja torchon também. E ela também é bastante irregular, se vocês repararem. Essas ondinhas, que é o motivo central delas, são bastante irregulares. Não sei realmente se é o tipo de efeito que se teria numa renda feita à máquina, porque as rendas à máquina são, pelo menos as modernas, elas são bastante irregulares, né? Muito delicada essa aqui, ela ficaria excelente para usar numa corset cover, por exemplo. Não sei ainda se eu vou ter coragem de botar isso aqui na combinação, porque é uma peça que fica muito em contato com o corpo e eu fico com um certo receio de estragar essa renda. A corset cover é uma peça que é lavada com menos frequência, né? E eu ainda não tive coragem de tirar de dentro do saquinho. E não sei se algum dia eu vou ter. Essa aqui é a terceira e última delas e é a mais delicada das 3. A embalagem dela já tá assim meio judiada, ela já veio assim, opa, e ela acabou ficando um pouco dobrada com o passar do tempo, ela foi repuxando. Então ela tem algumas marcas aqui. Da própria maneira como ela foi guardada, e pelo jeito ela tá há bastante tempo aqui. Eu não consigo, só pelo toque, afirmar com toda certeza que é um fio natural, mas pelo toque me parece ser. Tenho coragem de fazer teste de queima com isso aqui? Tenho coragem de fazer teste de queima com isso aqui? Mas de jeito nenhum.
Talvez depois eu tente passar um pedacinho dela para ver se eu consigo fazer com que ela volte ao formato normal. Mas eu vou fazer assim para poder mostrar o desenho dela para vocês. Vou tentar puxar um pouquinho mais do saquinho. Ai, meu Deus. Eu tô sem a mínima coragem de abrir essa embalagem. Que é uma embalagem de papel de seda, mas esse papel tá bem ressecado. Coisa normal de acontecer. Mas deixa eu mostrar os detalhezinhos dela pra vocês. Vamos aos detalhes sórdidos e suculentos. Ela tem... Gente, ó, não repara a reguinha da Julie, mas eu tenho 7 anos de idade. 2,5, renda de barrado também, não é um entremeio. Eu achei muito fofo esse motivo com os buraquinhos. Fico bastante tentada a aplicar isso numa chemise e colocar uma fitinha de cetim número 0 ou número 1 para passar ali no meio delicadamente, dar um lacinho no decote. Não para franzir, só para fazer um detalhezinho mesmo. Das 3, essa aqui é a mais frágil. Ela não tem sinal de ponto desfeito, de desfiado nem nada, mas ela das 3 é a que tem o fio mais fino. Então, e como ela dobrou dentro do pacote, eu imagino que quando ela foi embalada originalmente, quando ela foi vendida pela primeira vez, tensionaram muito já no pacote, aí ela já ficou com essa coisa dobrada que tem aqui assim, ó, que vocês podem ver. Isso aqui, se eu tirar do pacote, de certeza que ela vai estar toda marcada, porque ela tá há muito tempo nessa posição. E ela tem manchas, ela tá bastante amarelada. Das 3, é a que tá mais manchada, é a que tá com a coloração mais amarelada. E provavelmente seria que eu teria que ter mais cuidado para fazer a limpeza. Entre as 3, a última candidata a ser utilizada em qualquer coisa é essa aqui, porque eu tenho um certo receio pela integridade dessa fibra quando for costurada. E quando eu for usar essas peças, de certeza que eu vou aplicar elas à mão, do mesmo jeito que elas eram, isso era feito no século XIX e início do XX, aplicava-se renda à mão, para que ela pudesse ser desmontada, retirada dos vestidos para lavagem, que ela pudesse ser reutilizada para outras coisas, porque renda era uma coisa muito valorizada. Estou completamente apaixonada pelas minhas aquisições de rendinhas. Como elas estão bem amareladas, como vocês puderam ver, e eu não acredito que esse amarelamento seja alguma coisa da fibra, que ela tenha sido tingida ou que fosse crua, porque é muito parecido com o padrão de amarelamento que a gente vê em fios de algodão que estão envelhecidos, que não foram acondicionados da maneira correta ou que ficaram em contato com papel que não está com o pH na medida correta. Eu tô considerando ainda a possibilidade de higienizar essas rendas antes de usar, mas é uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado. Eu tenho que ter certeza das fibras, que tipo de sabão eu posso ou não utilizar, como é que eu vou fazer o processo de secagem, porque elas não podem ficar penduradas para não esgarçar as fibras. Então, eu ainda não tenho muita certeza se eu vou fazer a higienização. É só uma coisa que eu tô estudando com carinho. Poxa, tia modista, legal que você conseguiu essas rendas aí bem vintage, diferenciadas, mas e o resto de nós que não tem acesso a esse material faz o que na hora de costurar? Bom, para tudo que seja anterior a 1930, eu realmente aconselho que você fuja tudo o que puder das rendas sintéticas. Mas se por um acaso a renda sintética é a única que está disponível na sua região ou é a única que você está tendo acesso no momento por outros motivos, meu amor, se joga na renda sintética e seja feliz. A polícia do politicamente correto não vai bater na porta da sua casa para fazer teste de fibra, apontar um dedinho e dizer você é a vergonha da profissão porque usou renda sintética. Não é assim que o negócio funciona. E mesmo que isso aconteça, se alguém fizer isso com vocês, me avisa que eu vou pessoalmente aí encher de porrada. Porém, ainda assim, existem algumas boas opções em rendas de algodão que são viáveis e que são mais ou menos acessíveis, tanto em termos de preço quanto em termos de disponibilidade. Eu uso as rendas dessa marca aqui, que é a marca FB. Eles são uma multinacional, mas eles têm fábrica aqui no Brasil.
E, bom, a fábrica deles fica aqui em Santa Catarina e a matriz deles está em atividade na fabricação de aviamentos e de rendas desde 1927. Então, eu acho que os caras têm um certo know-how e eles mais ou menos sabem o que estão fazendo. Como eu disse para vocês, a fábrica deles fica aqui em Santa Catarina, fica no município de Massaranduba. Infelizmente, eles não vendem através do site para pessoa física, eles vendem só para CNPJ, mas o site deles é fbdobrasil.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque se de repente você tem um contato mais próximo com o seu fornecedor de aviamentos, dá para ver se eles não conseguem trazer os aviamentos da fábrica daqui de Massaranduba. Bom, elas não são tão mais caras assim do que uma renda sintética, mas elas são muito superiores em qualidade e elas pegam todo tipo de tintura muito bem. Elas tingem com todo tipo de chá, de folha, de casca de árvore, de flor que vocês imaginarem, mas elas pegam bem também aqueles corantes, tipo os corantes tupi, que se usa normalmente para tingir algodão. Por que eu digo que elas não são tão mais caras? Eu pago, em média, essas aqui que tem 2,5 até 3,5 centímetros de largura, deixa eu ver, a mais cara, que é a mais elaborada, que é essa aqui, foi 1,20 metro. Mas quando eu compro a peça fechada com 10 metros, eu pago 9,50. Então, elas servem para fazer entremeio, elas vão muito bem com tecidos de algodão. É o tipo de coisa que vale a pena o investimento se você tiver como. Mas a maioria das lojas de aviamento, quando você for procurar por rendas, eles não vão te oferecer esse tipo de renda de cara, eles vão oferecer as rendas sintéticas, porque são as que têm mais saída, por vários motivos. Então é legal você chegar na loja de aviamento e dizer para o atendente que você precisa especificamente de rendas de algodão. Essas aqui, inclusive, eu tinha comprado antes de fechar negócio com a Jane, e essas aqui seriam as rendas originais para fazer as peças de lingerie do Recriando Marias. Mas a gente tem muitas opções de renda no mercado e tem muita coisa vindo da China agora também com um preço bastante competitivo. Algumas delas são lindas, mas são designs muito modernos dependendo da época que você estiver trabalhando. Então, para quem não conhece, não tem contato mais direto com referências que já estão em museus, para quem não tá com o olho treinado ainda, que é uma coisa que a gente aprende com o tempo, tá? Não é vapt-vupt. Com o tempo vocês vão aprender a bater o olho nas coisas e ver se passa por alguma coisa de época ou não. Mas, enfim, para quem ainda não tá com o olho treinado, é muito difícil escolher os aviamentos para dar aquela impressão de acabei de sair de um quadro, acabei de sair da máquina do tempo. Então, pensando nisso, eu preparei para vocês um mini guia, não só de rendas, mas de passamanarias e aviamentos em geral, desde o século XVI até os anos 1950. E eu tô deixando linkado para vocês aqui embaixo. Esse guia tá lá no blog, ele vai trazer para vocês referências de peças originais, desde o século XVI até 1950, 60, 70, eu não lembro exatamente onde é que ele para. E são peças que estão no acervo do Museu Metropolitano de Nova York. E é bom para vocês terem uma ideia de quais rendas, quais passamanarias, quais aviamentos procurar que encaixam com os projetos de vocês. E olha só, vocês vão ficar bastante surpresos, porque tem muita coisa que hoje em dia a gente passaria direto na loja de aviamento por achar que é muito modernoso, que é muito fantasia de carnaval ou coisa de Halloween, e que na verdade já existiam coisas muito semelhantes em séculos anteriores. Então, sim, dá para fazer uma roupa de época bem maneira com os aviamentos que a gente encontra no comércio no Brasil mesmo. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas você pode aproveitar para conferir os outros conteúdos que já estão disponíveis aqui no canal, me seguir nas redes sociais e caso você tenha curtido o conteúdo desse vídeo e de outros que você ainda vai assistir, considere também a possibilidade de se tornar um modister, de ser um apoiador aqui no canal. Com valores a partir de R$5 e com umas recompensas bem bacanudas que eu preparei para vocês, lá no Apoia-se você pode se tornar um apoiador oficial aqui do canal e me ajudar a manter a regularidade de pesquisa, de produção e de publicação de cada vez mais vídeos exclusivos em língua portuguesa para vocês por aqui.